Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre a crise econômica e a população em situação de rua. Apesar do aumento, os moradores em situação de rua ainda são uma população invisível para muitos brasileiros. A pandemia da Covid-19 fez saltar o número de pessoas vivendo nas ruas. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos a professora Silvia Schor. Ela é professora do Departamento de Economia da FEA USP e coordenadora da área de pesquisa sobre habitação de interesse social na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e da Rede Brasileira de Pesquisadores sobre População em Situação de Rua. Frei Marques, atuante no Cefas, que é a Associação Franciscana de Solidariedade, ou uma organização humanitária que atua contra a fome, a violação de direitos e inserção econômica e social. E no JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação, também uma organização franciscana. A coapresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias no mundo com a repórter Maíra Lopes, da Rádio Globo, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Silvia. Bom dia, Frei Marques. E bom dia a você também, que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão. É uma semana quente, Franklin. Em Brasília, aqui, o aumento do termômetro, se aproximando aí o final do ano, as desigualdades, o aumento na população de rua. Qual é o destaque que você faria nesta semana no programa de hoje? Olha, Joel, eu quero iniciar com o destaque da Tsai Soruí, a brasileira, que foi a primeira, aliás, a única brasileira a discursar na abertura da COP26, que é a Conferência do Clima que está ocorrendo lá em Glasgow, na Escócia, E dentro do discurso dela, um discurso muito bonito, muito importante e mobilizador de todos e de todas, uma frase que ela colocou que é importantíssima: a preservação do meio ambiente não é só tarefa dos povos originários, é uma tarefa de todos nós. Isso acho que é fundamental, isso deveria reverberar em toda a sociedade brasileira, principalmente, porque a Amazônia, que é nossa, está sendo destruída paulatinamente, e acho que é importantíssimo esse alerta da Tsai Soruí, que é a fundadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, Joel? Nesse momento de regressão que o país vive, é fundamental que o campo democrático coloque na sua agenda, de uma maneira mais incisiva, a questão ambiental. É verdade. E tem também um outro destaque rapidamente, acho que hoje, terça-feira, vai ter um certo desenrolar disso, com relação à votação da PEC dos precatórios, A própria ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, a pedido do ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, pediu explicações para o atual presidente, o Arthur Lira, sobre o procedimento dessa votação, porque, digamos assim, os procedimentos não seguiram, digamos, princípios democráticos, Houve um atropelamento nas regras aí, e cheira-se, tem um cheiro, não digo que sim, mas tem um cheiro de compra de votos aí pelo meio do caminho, Porque a gente pode pensar, Por que acelerar e atropelar esses ritos todos aí? E a ministra Rosa Weber, muito bem, pediu explicações disso. Acho que hoje nós vamos ter desdobramentos dessa questão da votação dos precatórios, e é mais um passa-moleque que a classe política quer dar em todo o país, Joel. Por esse motivo é que no Brasil real desconfia do Poder Legislativo, que compromete ainda mais a nossa democracia. Bom dia, professora Silvia. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Frei Marques. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom dia, Frei Marques. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Salve, salve. Bom dia a todos que nos escutam, que participam desse momento de integração, daquilo que é necessário para a nossa contemporaneidade, Um abraço a todos. Paz e bem. De 2012 a 2020, a população em situação de rua cresceu 140%.
chegando a quase 222 mil brasileiros em março do ano passado, e tende a aumentar com a crise econômica acentuada pela pandemia do Covid-19. O dado é do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicado, o IPEA, que este ano não fez uma nova pesquisa por conta do isolamento social. A análise constatou que a maioria dos moradores de rua, mais de 80%, está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente na região sudeste, com 56%. Professora Silvia, esse aumento é provocado, claro, pelo aumento da desigualdade, que tem reflexo com o desemprego do país, né? Então, Joel, certamente, a questão do aumento da população em situação de rua, em primeiro lugar, é generalizado na maior parte dos países. A população em situação de rua está crescendo na União Europeia, está crescendo no Canadá, está crescendo nos Estados Unidos e está crescendo na América Latina. É claro que, no Brasil, portanto, é claro que a gente tem acesso e a qualidade da informação é diferenciada, dependendo do país, dependendo da região que você está olhando, mas a população em situação de rua está crescendo no mundo inteiro. O debate... Reflexo da onda neoliberal? Então, o debate e a discussão a respeito dos determinantes da ida para a rua é uma história longa e complicada, porque tem-se alguns elementos que apontam numa direção, mas principalmente o que eu acho que é interessante pontuar aqui é o seguinte: até um certo tempo atrás, eu diria até 10, 15 anos atrás, no máximo, a ida para a rua era identificada com um conjunto de atributos e condições pessoais. Eram as pessoas que tinham uma trajetória de vida desastrada, vícios, etc. À medida que se avançou no entendimento dessa situação, e na medida em que o número de pessoas em situação de rua foi crescendo em muitos países, foi se fazendo uma tentativa de articular esse crescimento com os chamados fatores estruturais. E parece que agora nós estamos aí comprovando que essa dimensão que a gente chama fatores estruturais é muito forte. Nesse momento, principalmente como decorrência do que a pandemia fez e causou no mundo inteiro. Então, eu diria que o Brasil não fugiu à regra. O Brasil, certamente, pode se esperar que a população de rua tenha crescido em São Paulo, nas outras capitais e nas cidades de menor porte. Agora, o número aí já é uma coisa mais complicada. A direção a gente sabe, ou melhor, a gente espera e a gente tem um pouco mais de segurança para dizer, não, realmente cresceu. Mas quanto cresceu na cidade de São Paulo? Quanto cresceu no Brasil? Isso é uma resposta complicada, mas... E eu me pergunto, qual é a importância da gente saber esse número, né? A importância, é claro, que está ligada ao fato de que é uma referência importante para você fazer apropriação de recursos orçamentários, planejar políticas públicas, etc. Tal. Mas eu diria para você, cresceu. Cresceu, né? E cresceu bastante, né? E, inclusive acentuado, como eu disse no início do programa, motivado pela pandemia. Frei, Marques, o perfil, a professora Silvia falou de que era focado na pessoa humana, né? Problemas, drogas, uma certa aversão à sociabilização, levava o homem a ser julgado pelo ele. Agora, é o sistema, né? Que não está dando conta, né, dessas pessoas que estão na rua, principalmente nos momentos que a gente vive hoje, o desemprego provocado pela crise econômica. Seu trabalho no CEPRAS evidenciou o quê? Qual é o perfil desses novos moradores de rua? Sim, eu quero só fazer um pequeno aporte por justiça à população em situação de rua. Eu acho que alguns condicionantes que a gente atribui como pessoal nem sempre são tão pessoais assim, né? Por exemplo, uma de saúde mental que é muito recorrente na população em situação de rua são processos, às vezes, também não só isolados, eles têm a ver com relações como um todo, né? E aí a vazão desse processo também. Problemas de estrutura familiar
também nem sempre é tão isolado, ele corresponde a alguns problemas que são para além da pessoalidade ali, né? Agora, qual é o perfil da população em situação de rua? É um perfil bastante amplo, que nos assusta. O primeiro perfil que nos assusta é a pessoa envelhecer na rua, né? A gente tem um perfil de muitas pessoas idosas na rua e que com saúde bastante comprometida. A gente tem agora um agravamento de mulheres na rua, com seus filhos, inclusive. Isso, sim, é muito consequência do processo pandêmico. Levar em consideração que a pandemia ela vai reestruturar não só a questão do orçamento direto, mas a conexão desse orçamento pessoal com a que requer a gestação de uma casa, de uma família e tudo mais, isso faz com que essas mulheres ficam mais vulneráveis. Leve em consideração que as pessoas que receberiam benefício da emergencial, ele tem recortes muito claros. As mulheres são as que mais sofrem nesse sentido e tem questões raciais intimamente ligadas a isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Qual é o perfil? É um perfil que é do idoso à pessoa mais nova. Não estamos falando apenas de pessoas com problemas de drogadição, mas também com problemas de relações estruturais, sociais. Estou falando de alguém que vem a rebote, com certeza, com a pandemia. Você vê famílias na rua e a gente vê claramente um recorte social a partir de opções estruturais do nosso país. Então, a população negra, a população de periferia são os primeiros a sofrer esse processo, né? E aí tu vê claramente várias organizações sociais se movimentando para dar o mínimo de estrutura para isso, como o movimento para não ter despejo de pessoas no período pandêmico, o movimento de luta para que as pessoas não percam seus empregos que já estavam carecendo, o fortalecimento das mais forma de que a gente claramente. Professora Silvia, o Frei Marx falou dos idosos, das mulheres, dos negros, e que compõem esse novo perfil dos moradores de rua. Como poderemos criar, nesse momento, políticas públicas emergenciais, fora desse auxílio emergencial? Nós temos notícia que o governo acabou, né, com Bolsa Família, por exemplo. Vai colocar num lugar que deveria começar esse mês e ainda está enrolado aí no Congresso Nacional a votação dessa iniciativa. Eu quero ver como é que a senhora acredita que nós podemos combater de uma maneira emergencial essa situação, já que mulheres, idosos e pessoas negras estão compondo esse novo perfil do morador de rua. Joel, olha, Frei Marx descreveu aí as características relevantes da população em situação de rua, mas o fato de que a população de rua ela é heterogênea, ela tem uma diversidade, sempre teve. Ela tem uma diversidade, e essa diversidade ela pode ser identificada em termos de algumas dimensões. Uma é idade, que o Frei Marx apontou, gênero, né? Muitas mulheres agora passam a rua. A proporção de mulheres em relação ao total da população de rua sempre foi pequena, e é no mundo inteiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, sempre oscilou em torno de 15%, 17%. A gente está aguardando aí os novos dados para ver se quanto cresceu e se cresceu de fato. Mas o que eu queria dizer é que a população em situação de rua, a gente sabe que ela é heterogênea, sempre foi. Aqui no Brasil, particularmente, né? Agora, essa condição da pandemia, essa desestruturação do mercado de trabalho, aumentando substancialmente o número de moradores informais, né, de trabalhadores informais, onde o risco, né, de perda de moradia, de perda de renda, e com a possível consequência de ida para as ruas, está aumentando, certamente aumentou. Agora, a composição da população de rua, ela é diversificada, mas a gente não tem ainda informações e observações suficientes para dizer como a composição se alterou frente a esse baque que foi a pandemia no Brasil.
Então, as informações que chegam e a avaliação das pessoas que trabalham com a população de rua apontam o aumento de famílias, apontam o aumento de mulheres, apontam o aumento de crianças. Isso rebate, claro, na estruturação das políticas públicas para fazer face a essa nova condição, ou nova ou acentuada condição. Então, a gente sabe que a população de idosos, muitas vezes, ela é associada aos que a gente chama de moradores de rua crônicos. Essa condição é uma condição que ela é destacada porque você precisa atender a essa população mediante políticas públicas, com políticas muito específicas, porque são moradores de rua que nós chamamos de crônicos. Agora, você tem outros... Quanto tempo ele consegue sobreviver nas ruas? Tem muitos. Alguns estão há muitos anos na rua. A gente encontra moradores de rua com 15, 20 anos na rua. E sobrevivem. Alguns com mais idade, 60, 70, a gente encontra moradores de rua com 70 e poucos anos na rua, há muito tempo. São chamados crônicos. E você olha para esse grupo, do ponto de vista de formulação de políticas públicas, mediante um conjunto de alternativas que são compatíveis com essa situação. Só que a população não se esgota com esse grupo. Você tem outros grupos. E agora, por exemplo, o que tá surgindo como uma forte indicação é que esse grupo de mulheres, famílias e crianças ganhou uma dimensão que não era tão forte até algum tempo atrás. Mas eu gostaria de apontar também que tem um grupo, um subgrupo, na verdade, que precisa ser olhado com muita atenção, que são os jovens que estão chegando na rua. Esses jovens que estão chegando na rua e que, até a pandemia, o que a gente tem como resultado de pesquisas nossas é o seguinte, que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a população tem um grupo de pessoas que chegam às ruas e saem. E saem num tempo relativamente curto, porque se demorar muito não consegue sair. Quando eu digo tempo relativamente curto, eu ponho aí um limite de 2 anos, é o que a gente chama de moradores de rua temporários. Eles saem, e tem muitos jovens Esses saindo. são integrantes dessas famílias que foram despejadas, quando ele consegue uma ocupação, ele volta a morar nos cômodos, nos chamados cortiços, enfim. É isso? Joel, olha, eu não tenho informação para dizer para você exatamente quem são, mas eu diria que até a ocorrência da pandemia, a gente identifica em cada um dos censos que foi realizado, pelo tempo de rua, né, pela medição, a mensuração do tempo de rua, que um grupo de pessoas sai. E é um número relativamente elevado, né? Numa conta bem aproximada, entre 2010 e 2015, aproximadamente mais de 1.000 pessoas saíam por ano da rua. Então, você precisa também ter políticas públicas que contemplem essa população, né? Que ajudem essa população a sair mais rápido, para não se tornar crônico, ou, da mesma forma, permitir que um grupo maior saia das ruas. Com a pandemia e com esse aumento de trabalho informal, com as dificuldades de manutenção da moradia, despejo, com o esgotamento das alternativas informais de moradia na cidade de São Paulo, a política pública vai ter que ser mais robusta e mais diferenciada. Muito bem. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O preço dos alimentos tem um aumento recorde desde julho de 2011. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura informou sobre novo pico no preço dos alimentos que atinge o nível mais alto desde julho de 2011. Os dados publicados pela FAO, que acompanha as variações mensais nos preços internacionais das cestas de commodities alimentares, apontam uma alta de 3% em relação a setembro, subindo pelo terceiro mês consecutivo. Os números confirmam a tendência de elevação dos preços nos principais cereais. Em outubro, eles subiram 3,2%, com destaque para o trigo, que está 5% mais caro. A disponibilidade global baixou devido às colheitas reduzidas nos principais exportadores. A FAO também observou o aumento do óleo vegetal em 9,6% no último ano, atingindo um recorde histórico. O valor do óleo de palma registrou a quarta alta em outubro, sustentada por preocupações sobre a produção em queda na Malásia, causada pela escassez de mão de obra. Já o açúcar registrou queda de 1,8%, a primeira após 6 aumentos mensais consecutivos. O declínio foi resultado da demanda de importação global limitada e perspectivas de grandes suprimentos exportáveis da Índia e da Tailândia, bem como o enfraquecimento do real brasileiro em relação ao dólar americano. Os laticínios também acompanham a tendência, subindo 2,6 pontos em relação a setembro. A principal razão é a forte demanda global de importação de manteiga e leite em pó, em meio aos esforços dos compradores para garantir o abastecimento e aumentar os estoques. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a crise econômica e a população em situação de rua, com a professora da Universidade de São Paulo, Silva Schott, e o Frei Marques, da Associação Franciscana de Solidariedade. Agora vamos para o Momento ODS com Frank Valverde. Pois é, João, vamos lá, vamos para o Momento ODS, Momento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje nós vamos destacar o item 12, que trata de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Segundo a ONU, até 2030, haverá em todo o mundo 41 megalópolis com mais de 10 milhões de habitantes. Porém, o ritmo atual da ocupação urbana, além de não ser inclusivo, pois nem todas as pessoas têm acesso à moradia, é extremamente desorganizado. E muitas pessoas ficam colocadas em espaços de risco, com áreas como, por exemplo, áreas de alagamento ou de desabamento, além de sofrer cronicamente de saneamento, falta de saneamento básico, falta de iluminação, e ainda sofrem com uma falta de outras infraestruturas necessárias para uma vida decente e correta, digamos, do ponto de vista da cidadania para essas pessoas. Então é importante esse ponto 12 do movimento ODS nosso, que trata do objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, Joel. Eu queria aproveitar o momento também que nós estamos falando para destacar a nossa enquete, né? A cada programa que nós exibimos aqui na Rádio Brasil Atual, nós apresentamos uma enquete, nós realizamos uma enquete, para sentir um pouco a temperatura, né, sobre o tema que nós vamos abordar. Não é uma pesquisa com aprofundamento científico, mas serve para ter uma noção de como é que anda a coisa. E para esse programa aqui, nós fizemos a seguinte questão nessa nossa enquete. O número de pessoas em situação de rua aumentou em sua região? E olha a resposta das pessoas que responderam essa questão. 95% das pessoas que responderam essa nossa enquete disseram que sim, que o número de pessoas morando na rua, na sua região, aumentou. Ou seja, é um número dramático. Se você pensar que foi 95% das pessoas que constataram isso, que na sua região as pessoas estão morando na rua, seja na marquise de um prédio, embaixo de um viaduto, enfim, né? Ou numa praça, com a sua barraquinha, ou com caixa de papelão, como a gente tem visto, é uma situação dramática que o país vive. Eu tenho uma questão aqui, tanto para a Silvia como para o Frei Marques. Eu sei que a solução para isso passa por uma política econômica, efetivamente. Mas o que poderia ser feito de uma forma assim emergencial para amenizar essa situação? Atitudes que poderiam ser feitas. Eu começo essa questão pelo Frei Marques. Muito bem. Primeiramente, só fazer um aporte.
meu irmão, que você fez um link muito importante sobre algumas questões, sobre a cidade, a população da cidade, mas no começo da sua reflexão sobre a COP26, né? Onde a gente vê claramente a fala da nossa representante brasileira, de novo, a única representante brasileira com fala, que não deveria ser assim, ela fala sobre o ponto que as coisas são corresponsáveis. Os problemas das cidades vão interferir não só na cidade. Nós estamos falando de problemas que são maiores. Os dados isolados também mostram um desejo mesquinho de não mexer em problemas que são maiores. O problema que a gente está vendo de desigualdade social no Brasil não começou com a pandemia, ele vem anterior à pandemia. Por não querer se tomar parte disso, que a gente vê um agravamento da desigualdade social nesse período. Isso é consequência clara do aumento de pessoas em situação de rua. E também mostrando que a forma da cidade não se preparar para essa realidade desigual mostra um desinteresse dessa população. E daí você vê a precariedade da vida da cidade e as consequências também dos interesses mercadológicos da cidade em toda a esfera social. Por isso que eu penso que a relação de a gente poder mitigar isso que tu nos apresenta é justamente repensar a função da cidade. E aí dela como um todo. Você não pode ter uma política como nós temos, em que você não consegue imaginar que as pessoas têm direito à moradia. Eu estou falando de uma rediscussão do processo de direito à moradia das pessoas. Não é possível que a gente entenda que as políticas públicas sejam sempre centrais, as periferias com precariedade, inclusive, às vezes até de escolaridade da juventude. Não é possível que a segurança continue sendo armada e colocando a juventude em uma situação de extrema vulnerabilidade da sua segurança e com o horizonte da sua vida de uma forma militarizada. Isso tem consequências social que está se relacionar com aquilo que público. Então, grosso modo, é óbvio que a gente precisa de uma política econômica de migração de renda, seja ela qual for, porque a gente vê claramente dizendo que a gente vai entrar em um estado de fome, isso é claro. Vai ser necessário claramente discutir a relação do trabalho, porque a política de regulação do trabalho foi extremamente desqualificada e não pensou no trabalhador. Então, de como que a gente consegue dar essa segurança do trabalho, discutir a moradia e depois, claramente, discutir qual o interesse que norteia as políticas orçamentárias do nosso país. Porque, claramente, ele é uma política que não prevê a integração das pessoas e, muito menos, prevê que as pessoas, como a nossa irmã falou, que são vulneráveis nessa situação, que são os indígenas, originários, as pessoas de periferia, eles não estão sendo pensados, mas são responsabilizados pela sua própria pobreza que não foi que eles geraram. Então, essa discussão acho que precisa ser feita. Professora Silvia. Então, pegando aí carona em algumas afirmações do Frei Marx, eu diria o seguinte: realmente, a questão da desigualdade no Brasil é sobejamente conhecida, nós temos um índice de Gini vergonhoso, mas eu queria pontuar a relação que existe entre desigualdade e pobreza. Claro que as duas coisas podem ser faces da mesma moeda. Você pode ter um país com uma forte desigualdade, mas a renda dos estratos mais baixos não ser exatamente o que é no Brasil. Então, claro que quanto mais desigual um país, quanto mais aumenta a chance de você ter grupos com pobreza. O que eu diria é que hoje a situação que se configura no Brasil, certamente a desigualdade é o pano de fundo, até porque eu dou um curso na FEA sobre desigualdade e pobreza, então aí eu posso falar com um pouco mais de segurança. É claro, mas no momento em que nós vivemos, o que os brasileiros, eu acho que deveriam se dar conta é que nós estamos num estado de pobreza, não só de pobreza, daquilo que a gente chama pobreza extrema. Não é só pobreza, porque pobreza é uma condição em que você não tem recursos para atingir um consumo definido, digamos assim, por uma linha de pobreza. Mas
A extrema pobreza, as famílias e as pessoas não têm recursos para comer. Essa é a definição de extrema pobreza. As pessoas não têm recursos suficientes para comprar uma cesta de alimentos. Então, eu quero crer que hoje nós estamos vivendo uma situação no Brasil com um impacto da extrema pobreza, da pobreza. E, claro, isso tudo rebate em desigualdade. Mas o que vem na frente é a questão da pobreza. E aí, sabemos também que a redução desses níveis escandalosos de pobreza, primeiro, leva tempo. Segundo, precisa de um esforço, que é um esforço de políticas públicas, mas é um esforço que não passa só pela... Professora, quando a senhora fala leva tempo, quanto? Porque nós temos uma geração de jovens que estão na rua. Será essa geração será uma geração perdida? Não, eu não diria, eu não sou tão pessimista assim, né? Mas eu diria que é um plano de governo de longo prazo. 5 anos. Quanto você acha, qual é o tempo, Joel, que a gente imagina que vai ser necessário para a gente restaurar condições mínimas econômicas, políticas, sociais no Brasil? Não vai ser em um ano. Não vai ser... Se imagina no mínimo 2 anos, né? Assumir um novo governo no ano que vem. Então, o que é absolutamente imprescindível é que esse projeto, esse plano comece. Seja definido e comece, porque senão é 1 ano, 5, 10 ou nunca. Então, se esse projeto... Agora, a questão da pobreza e a questão no rebate com a desigualdade são condições que a gente sabe que não são condições... por exemplo, não é que nem desvalorização do dólar, que pode, uma medida, rapidamente mexer na taxa de câmbio e ela se alterar. Não é assim. E lembrando que as desigualdades aumentaram, né, durante a pandemia. Ah, sim, claro, né? Mas, enfim, é preciso começar esse plano. E esse plano é um plano que exige um projeto de Brasil, um projeto distributivo, uma coesão social que eu, sinceramente, infelizmente, eu não vejo muito presente, e políticas macroeconômicas que permitam você restaurar certas condições macroeconômicas de crescimento de emprego junto com algumas diretrizes distributivas. Então, diretrizes distributivas, quem falou em distribuir renda foi o Frei Marx. Frei Marx, num momento como hoje, a professora Silva diz que leva tempo, nós precisamos de um projeto voltado para isso. Por exemplo, um imposto para ricos nesse momento do país ajudaria a acentuar a solução desse problema? Sim, devo dizer que eu concordo com o que a professora fala, inclusive da morosidade de um processo de implementação da saída dessa extrema pobreza, mas eu como um religioso, né, eu fico um pouco, não é pessimista, eu fico quase que amedrontado sobre a realidade, porque se a gente quer 5 anos, e aí ela fala, eu também concordo com ela, com esse tempo, isso a gente tem que levar no perfil do povo de rua, pode ser que essas pessoas tenham dificuldade de sair da rua depois. Lembra que ela falou? Isso é verdade. As pessoas, quanto mais tempo demoram na rua, mais tempo tem dificuldade de voltar. Então, isso é uma coisa que deve levar em consideração. E aí, eu acho que você coloca, meu irmão, uma questão seríssima, porque a gente tem que ter interesses. E aí eu acho que, claro, a taxação das grandes fortunas é uma grande saída. Não porque a gente está de olho grande na que é dos outros, mas é porque a gente tem consciência de como que nós construímos aquilo que é dos outros, né? Então, a desigualdade social é uma construção política intencional sobre uma economia. E se a gente muda a intenção dessa gestão, então você pode mudar também as normas que está dada sobre isso. Então, eu não acho só que é uma saída, mas eu acho que é uma necessidade em países que têm uma das maiores desigualdades que a gente tem na esfera global, né? Antes de ouvir novamente a professora Silvia e o Franklin com as suas perguntas, o Frei Beto, uma característica do morador de rua é o preconceito que ele sofre da sociedade. Agora, com a pandemia, parte da população que desconhecia o Brasil real se tornou solidária.
né? Essa solidariedade, a gente não sabe se ela vai permanecer no pós-pandemia, né? A gente torce para que permaneça. Essa abertura que parte da sociedade deu em relação à sua solidariedade ao morador de rua, você sentiu pelo seu trabalho no CEPAS que começou uma diminuição do preconceito ou ainda ele permanece em relação ao morador de rua? Professor, você pode repetir, por favor, que nós não ouvimos. Eu posso dizer que sim, a sensibilidade é muito clara. Só de pensar que nós atendemos mais de 4.000 pessoas ao dia no centro de São Paulo, significa que existe um grande número de pessoas voluntárias nos ajudando, e elas relatam que essas experiências de corpo a corpo teriam facilitado compreender as coisas maiores. Mas agora, ainda eu fico pensando se a gente não criou não só uma falta de preconceito da pessoa em situação de rua, mas se nós criamos um sentimento forte da pandemia e a consequência a eles. Por que eu estou falando isso? Porque será que a gente perdeu o medo da pessoa em situação de rua que está mendigando a porta do veículo, que a gente está fechado com ar-condicionado? Será que a gente entendeu a diferença do que significa ser LGBT na Rede Globo e você ser LGBT na rua? Será que a gente conseguiu entender o que significa você ser uma mulher de família e uma mulher em situação de rua? Essa construção maior, eu acho que ela está por vir, mas perguntas como essas nos fazem repensar. Então a gente tem sentimento de empatia para a rua, agora a gente pensar quem é essa pessoa. E aí não só essa pessoa, mas ela nesse tecido social, nessa construção que nos foi dada. Então, pensar a população de rua hoje é um convite de repensar a forma com que a gente lida com os grandes problemas em situação extrema. E aí eu acho que a gente está com a abertura, mas acho que a gente carece de dar um pouquinho a pensar que as pessoas aí precisam matar uns aos outros, ou que tem intolerância religiosa, ou que tem que é racista declarado, embora diga que isso não é racismo, né? Então, há de se pensar que ainda tem um caminho aí, porque eu não sei se as pessoas estariam tão satisfeitas de acolher o extremo de vulnerabilidade dessas construções sociais, né? Frank Valverde. Então, João, vamos dar um destaque importante no nosso site. Eu gostaria de começar por aí, antes de entrar numa questão tanto para a Silvia como para o Frei Marques, né? Eu convido a todos e todas que visitem, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e lá vamos encontrar inúmeras matérias que tratam sobre N assuntos importantes para o dia a dia das pessoas se sintonizarem com o terceiro setor e também com a realidade que o mundo e o Brasil está vivendo. Entre as matérias de destaque nós temos uma que diz que a vida das famílias brasileiras que buscam comida no lixo, a que ponto nós chegamos, que está diretamente ligada ao tema de hoje, né, dos moradores de rua frente a essa crise econômica que nós estamos vivendo. Há uma outra também, do outro lado do mundo, né, a família afegã vende filha de 9 anos para casamento no homem de 55, né, ou seja, a pessoa volta aí milênios atrás, não digo nem séculos, milênios atrás, esse tipo de atitude. Viu, Franklin? É o fenômeno do casamento infantil. Infantil, exatamente. O Brasil é o 5º país no mundo em casamento infantil. Olha só, nós aqui no Observatório, nós já tratamos algumas vezes, acho que até está na hora de voltar essa pauta novamente aqui nos nossos programas. É absurdo que o Brasil seja o 5º país do mundo em casamentos infantis. E a matéria que eu quero dar um destaque especial é a seguinte: em 25 anos, 55 milhões de pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil. Joel, olha só, somente em 2020, 942 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo em todo o país. A pandemia vem agravando o cenário propício para a exploração trabalhista e fortalecendo a subnotificação, né? Está tudo meio parado, muito trabalho remoto, enfim, ou seja, a fiscalização não é tão aprofundada como era alguns anos atrás. Essa matéria foi escrita pela Mariana Lima
e que mostra que aqui numa fazenda em São Paulo, no interior de São Paulo, uma fazenda de laranjas, né, se verificou essa violação, né, desse direito básico do cidadão, que as pessoas trabalhavam sem banheiro, com pagamento de equipamentos de segurança e com mais diversas dívidas do trabalho delas. A pessoa devia mais do que ganhava, era uma coisa absurda o que acontecia. E a Auditoria Fiscal do Trabalho conseguiu resgatar um grupo de 18 trabalhadores que viviam nessa situação análoga à escravidão, Joel. E eu tenho uma questão importante para colocar, tanto para a Silvia como para o Frei Marx, que é a seguinte: nós vemos aí, a pergunta é básica, vocês têm esperança nesse atual governo, uma política que contemple as pessoas em situação de rua, visto que, por exemplo, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele é dono de offshore lá fora, com milhões lá investidos, ou seja, um empresário que, ao invés de investir no seu país, leva o dinheiro para fora. Qual a esperança que se pode ter nisso? Acho que é importante a gente retomar essas histórias para as pessoas começarem a refletir na situação que nós estamos vivendo. Agora eu vou começar pela Silvia. Antes que a Silvia responda, Silvia, diga, com o fim do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, caso seja aprovado no Congresso, deverá ser pago ainda nesse mês de novembro, de R$ 400. E aí, quando fala em esperança, a gente tem que lidar com o dado de realidade. Essa iniciativa é uma resposta adequada para o aumento da desigualdade no país? Então, vocês levantaram tanta coisa importante, o Frei Marx também, que a gente precisa ir de umas 3 ou 4 horas conversando. E olha, nós estamos caminhando quase para o final, já com mais 15, 20 minutos de programa. Então, deixa eu fazer uma última colocação. Muito pontual. Eu vou citar certos pontos e não há condição de desenvolvê-los por causa das restrições que nós temos de tempo. Primeira coisa que eu queria pontuar é a seguinte: solidariedade e ausência de preconceito de maneira nenhuma se equivalem. Você pode ser solidário, você pode entender a situação das pessoas em situação de rua, mas simultaneamente você não considerá-los como cidadãos. Eu acho que o pulo do gato é você entender que eles são cidadãos brasileiros tanto quanto nós. Esse é um passo importante, porque eles se tornam instantaneamente pessoas de direito de tudo que o Brasil tem para dar, para oferecer e para cobrar como deveres da população brasileira. Então, não é a mesma coisa. Infelizmente, eu sou muito pouco otimista em relação à possibilidade do preconceito ter diminuído frente ao aumento de solidariedade. A gente é solidário, às vezes, com os outros, com os diferentes de nós, com aqueles que estão numa situação que a gente lamenta, mas que não faz parte do nosso mundo. Esse é o primeiro ponto. A gente é solidário filosoficamente, né? Na prática, e você pode, você leva alimentos, você leva cobertor, mas ele não é um cidadão como nós. Você está ajudando um grupo que é de outro mundo, de outro universo. Esse é o primeiro. Mas é ótimo que façam isso, porque, na verdade, o cobertor, o alimento, ajuda a mitigar a tão penosa situação que essas pessoas vivem. Bem rapidamente, o segundo ponto é a questão do tempo que leva para políticas, por exemplo, esse governo, para políticas de reestruturação da economia, das condições de mercado de trabalho, de restauração dos direitos sociais dos cidadãos, leva. Não é curtíssimo prazo, o que não significa que não haja necessidade de se fazer coisas no curtíssimo prazo. As pessoas morrem no curto prazo. Então, você pode ter pessoas desabrigadas, em situações extremamente penosas, você não vai esperar um plano de 5 anos para atender essas pessoas. O que a gente vê nos países, de um modo geral, são políticas emergenciais e a mais importante de todas elas é o abrigamento. Então, as pessoas que estão, por exemplo, a Inglaterra, principalmente, o UK menos, mas a Inglaterra em particular, conseguiu abrigar 95% das pessoas que estavam na rua durante a pandemia.
e moradias provisórias, transitórias e assim por diante. Então, o que eu queria pontuar... O importante destacar, viu, Silvia, que aqui no Brasil a solução foi que, com a ajuda do Poder Judiciário, famílias que não conseguiram pagar, que perderam o emprego, não conseguiram pagar o aluguel, foram colocadas na rua, Pois é. despejadas dos imóveis onde moravam. Pois é. Rapidamente, só para não ficar a impressão que a única coisa que se pode fazer são políticas de médio e longo prazo, estruturas macroeconômicas. Não, tem muita coisa que pode ser feita do ponto de vista emergencial. O terceiro ponto que eu também queria comentar aqui rapidamente também com vocês é o seguinte: o governo federal, políticas para a população em situação de rua. O que eu queria pontuar é o seguinte: primeiro que pela portaria, não é portaria, pelo decreto que foi que passou pela presidência da República em 2009, no fundo você acaba entendendo que a responsabilidade das políticas com a população em situação de rua é um ente municipal, que é o principal responsável. Isso não exime as outras esferas, né, de competência estadual, de competência federal, de se responsabilizarem também pela condução de políticas e atendimento à população em situação de rua. Olha só. Passando a lei na Câmara, Política Nacional para a População em Situação de Rua vai ser votada. Aí sim, o governo federal vai se responsabilizar muito mais diretamente pelas políticas de população em situação de rua. Mas é um texto que deve ser objeto de uma especificação das leis que vão fazer referência a essa lei maior, e tem a dimensão política, que eu não preciso falar, que vocês sabem muito mais do que eu, e tem aí uma capacidade de análise muito mais clara do que eu tenho. Mas... Eu preciso, nós temos mais 15 minutos de programa, e eu preciso ouvir vocês a respeito de alguns assuntos. De acordo com a FGV Social, a paralisação da economia somada à interrupção em dezembro do primeiro auxílio emergencial de R$ 600 levou milhões de brasileiros à miséria. Em 2019, o Brasil tinha cerca de 24 milhões de pessoas, 11% da população vivendo com menos de R$ 246 por mês, em situação de extrema pobreza. A cifra subiu para 35 milhões, 16% da população, de acordo com a FGV, que utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostragem, o PAD, né, contínua. A classe C, com a renda familiar de R$ 2.004, de acordo com a FGV, está sendo empurrada para as classes D e E. Essas, por sua vez, muitas vezes são empurradas para as ruas. E aí eu teria uma pergunta para vocês, mas eu preciso, antes dela, de fazer aqui um convite a você, ouvinte, para seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram, @Observatório 3 Setor, e no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Franklin, eu queria informações suas, porque nós estamos caminhando para o último bloco do programa. É verdade, João. Aqui estamos avisando que nós temos mais 10 minutos, né? E eu queria falar sobre as campanhas do Observatório, rapidamente, as duas campanhas importantes que o Observatório desenvolve. A primeira delas é o Observatório em Movimento. Nós temos ouvido uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para saber qual a melhor forma de você viver esse momento de pós-pandemia. E mesmo de final de pandemia, esperemos, né? Vamos ter uma visão positiva e otimista a esse final de pandemia, já que já tem muita gente se vacinando, né? Então, como viver a pós-pandemia. E para isso, nós estamos entrevistando vários
vários especialistas de várias áreas do conhecimento. Os conteúdos do Observatório em Movimento você encontra no nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E uma outra campanha que é importante, que é uma nova ferramenta que está sendo colocada aí, que é Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais sobre essa ferramenta, que é importantíssima, convido a todos e a todas que visitem apoie3setor.org.br. Esse 3 também em numeral, Joel. Muito bem. Professora Silvia, eu não sei se a senhora participou dessa pesquisa, lançada em janeiro de 2020, a partir de dados coletados em 2019, ou seja, durante a pandemia não houve coleta de dados. O último censo da população em situação de rua, realizado pela Prefeitura de São Paulo, identificou 24 mil pessoas sem teto na cidade. A maioria era negra, 69%, e 85% eram homens. Hoje, São Paulo tem mais de 66 mil que vivem em situação de rua na capital paulista. É o que estima o Movimento Estadual de População em Situação de Rua de São Paulo, e que está atendendo essa população no centro da cidade. Esses são os dados mais recentes que nós temos. A primeira da Prefeitura, que é a coleta de 2019, e outra que é a coleta agora, já contemplando a pandemia. Eu queria falar com os nossos dois convidados. O mais importante vocês gostariam de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa, crise econômica e população de rua, que é importante o nosso ouvinte saber. Eu começo com você, Freyberg. Desculpe, Frei Marques. Ato falho, meu. Muito bem, tá bom. Um dia chego lá, né? Eu gostaria de levar em consideração, salientar uma fala da professora quando ela fala sobre extrema pobreza. Ela fez esse destaque que a gente não está falando só de pobreza, está falando de extrema pobreza, né? Insegurança alimentar absurda no país. Tem que levar em consideração que a gente produz tantos alimentos, nós não temos uma política nacional de fortalecimento do nosso alimento, né, de segurança alimentar e tudo mais, que dê conta da nossa realidade. E aí, então, a gente vê uma consequência clara de uma coisa com a outra. Então, isso que eu gostaria de deixar claro. Nós não estamos falando só de uma pobreza, estamos falando de extrema pobreza, né? A segunda coisa que eu gostaria de deixar claro, eu queria responder a pergunta aqui, se o atual governo tem condições. Eu fico, assim, desnorteado, assim, sabe? Porque eu entendo o espaço da professora, mas eu também, enquanto ativista social, devo te dizer que eu tenho total descrença de que esse atual governo possa fazer alguma coisa. Não porque eu também não sei também se outras pessoas que estão na corrida eleitoral também são capazes também, né? Eu devo dizer isso, né? E aí isso me mostra que a gente me coloca aqui como um religioso que trabalha diariamente com a população em situação de rua para dizer o seguinte: boa gente, fazer uma síntese daquilo que nós realmente desejamos construir no nosso país, daquilo que nós temos, ou a gente não resolve o nosso problema. Porque não basta agora eu perceber que o atual governo seja ruim. Ele é muito ruim. Quem não viu isso é porque não quer ver mesmo, não adianta nem conversar mais, né? Agora, o que me interessa é entender e aí isso tem a ver com o que a professora colocou, quais são as coisas que eu tenho interesse para mudar sobre qualquer prerrogativa de representação pública. Porque nós estamos com um problema no nosso país que não é só do presidente, com toda a corja que ele tem. Nós temos um problema de todos os poderes, inclusive legislativo. Então, a gente precisa repensar como que a gente quer se colocar na sociedade e quais são os interesses que vão nortear essa relação. Então, essa relação é preciso ser feita, e aí se você é uma pessoa de crença, se você é uma pessoa de boa vontade, então comece a colocar isso no papel, e a consequência meus anjos, nós não estamos falando de um probleminha pequeno, estamos falando de pessoas em extrema pobreza e um problema socioambiental catastrófico,
que aí a previsão do IPCC é que até 2100 temos problemas seríssimos. E aí a gente não vai responder esse problema de agora e vamos ter problemas seríssimos, né? Então, parabéns, você vive num mundo em que você não pode cruzar os braços ou suas descendências não terão dignidade à vida. É isso que eu tenho para dizer. Professor Franklin, 30 segundos para suas considerações finais. Eu, de uma certa forma, vou parafrasear um pouco a Tsai Soruí, né, quando ela fala da questão da responsabilidade dos povos originários com relação à preservação da Amazônia, que não é só deles, é de todos nós. Eu acho que essa questão da miséria extrema também não é um problema só do Estado, não. É um problema de todos nós também, que tem que passar pela conscientização da forma como esses nossos compatriotas estão vivendo neste momento. Professora Silvia, como a senhora disse, é um tema para várias horas, voltaremos a falar no assunto, mas agora a senhora tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Eu diria o seguinte, as minhas considerações finais são o seguinte: primeiro, não é para perguntar o que esse governo pode fazer, é para perguntar o que nós podemos fazer em relação a esse governo. É inacreditável que o brasileiro, que nós brasileiros, cidadãos, não tenhamos nenhum movimento, não se faça nada em relação ao governo que aí está. Esse é o primeiro ponto. E eu diria também que população em situação de rua é um grupo absolutamente, é o extremo, é o limite extremo da pobreza e da desigualdade, mas não é o único. Então, eu diria que o entendimento do que fazer com a situação de rua passa pelo entendimento do que fazer com a questão distributiva no Brasil. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço à professora Silvia Schor e ao Frei Marques, atuante no Cefras, Associação Franciscana de Solidariedade. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, consumo e produção responsáveis, não perca. E ficamos por aqui com o poeta, a poesia do ex-morador de rua Eugênio Ramos Janete, de 68 anos. O poema faz parte do livro Zou Sobreviver. Sou só eu, um bicho espantadiço. Não faço mal a ninguém. Não tenha medo, sou só eu. Não vês meus olhos caninos suplicando compaixão. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.